Entrevista com um alienígena. Capítulo 1. Livro Alien Interview. Entrevista com um alienígena. Baseado em notas pessoais e transcrição de entrevistas de Matilda O'Donnell McElroy. Se você estudou o fenômeno UFO, você já está familiarizado com a infame transmissão de rádio de Guerra dos Mundos e a invasão de Marte de Orson Welles feita em 30 de outubro de 1938. Esta dramatização de rádio fictícia de uma invasão da Terra por extraterrestres incitou uma histeria mundial sobre OVNIs e aliens um pouco antes da queda do UFO perto de Roswell, no ano de 1947. Baseado em notas pessoais e transcrição de entrevistas de Matilda O'Donnell McElroy. No momento em que o ser alienígena tinha sido devolvido à base, eu já tinha passado várias horas com ela. Como já referi, o Sr. Kavit me disse para ficar com a extraterrestre, desde que eu era a única pessoa entre nós que poderia compreendê-la e manter comunicação telepaticamente. Eu não pude compreender e entender a minha capacidade de me comunicar telepaticamente com o ser extraterrestre. Eu nunca antes havia tido experiência com comunicação telepática com alguém. A comunicação não verbal que eu experimentei era como a compreensão que você pode ter quando uma criança ou um cão está tentando fazer você entender alguma coisa, mas muito, muito mais direta e poderosa. Mesmo que não houvesse falado palavras, ou comunicação através de sinais, a intenção dos pensamentos eram inconfundíveis para mim. Percebi mais tarde que, apesar de eu receber o pensamento, eu necessariamente não interpretava o seu significado exatamente. Eu acho que o ser alienígena não estava disposto a discutir questões técnicas, devido à natureza da sua posição como um oficial e piloto de espaçonave com o dever de manter a segurança e confidencialidade exigido pela sua própria unidade ou organização da sua civilização. Qualquer soldado que é capturado pelo inimigo na linha do dever tem a responsabilidade de reter informação vital, mesmo em face de interrogatório ou tortura, é claro. Mas, apesar disso, eu sempre senti que o ser extraterrestre não estava realmente tentando esconder nada de mim. Eu nunca tive esse sentimento. Sua comunicação sempre parecia honesta e sincera para comigo. Mas, eu acho que isso é algo que você nunca pode saber com certeza. Eu definitivamente sinto que compartilhei um vínculo original com o ser alienígena. Era uma espécie de sentimento de confiança ou empatia que você tem com um paciente ou uma criança. Eu acho que isso é porque o ser extraterrestre poderia entender que eu estava realmente interessado nela e não tinha intenção de prejudicá-la, nem permitir que qualquer dano acontecesse com ela, se eu pudesse impedi-lo. Isto era verdade também. Refiro-me ao extraterrestre como ela, no feminino. Na verdade, o ser não era sexual em qualquer forma, seja fisiologicamente ou psicologicamente. A chamei por ela porque o ser alienígena tinha uma presença e comportamento feminino bastante acentuado. No entanto, em termos de fisiologia, o ser extraterrestre era assexuado, não apresentava a existência de órgão sexual, nem masculino e nem feminino, se reproduziam por clonagem, pois não apresentava órgãos reprodutivos internos ou externos. Seu corpo era mais parecido com o corpo de uma boneca ou um robô. Não apresentava órgãos internos, com um corpo que não foi construído de células biológicas. Ele tinha uma espécie de sistema de circuito elétrico ou sistema nervoso que percorria por todo o corpo, mas eu não conseguia entender como ele funcionava. Em estatura e na aparência o corpo era bastante curto e pequeno, cerca de 1 metro de altura. A cabeça era desproporcionalmente grande em relação aos braços, pernas e tronco, que era fino. Havia 3 dedos em cada uma das 2 mãos e dos pés que eram um pouco preênsil, capaz de prender, pegar, segurar. Preensor, cabeça não tinha nariz operacional, boca ou ouvidos. Eu entendi que um viajante do espaço não precisaria destes órgãos pois o espaço não tem atmosfera para conduzir o som. Portanto, os órgãos sensoriais relacionados com o som não são construídos no corpo deste ser. Seu corpo aparentemente também não precisa consumir alimentos, e são telepáticos, portanto, justifica a ausência de uma boca. Os seus olhos eram bastante grandes. Eu nunca fui capaz de determinar o grau exato de acuidade visual de que os olhos eram capazes, mas eu observei que o seu sentido da visão deveria ser extremamente agudo. Eu acho que as lentes dos olhos eram muito escuras e opacas,
e que também poderia ser capaz de detectar ondas ou partículas além do espectro de luz visual. Eu suspeito que poderia ter incluído toda a gama do espectro eletromagnético, ou mais, mas eu não sei isso com certeza. Quando o ser extraterrestre que está sendo interrogado olhava para mim, o seu olhar parecia penetrar através de meu corpo, como se ela tivesse visão de raio-x. Eu achei um pouco embaraçoso, em primeiro lugar, até que eu percebi que ela não tinha nenhuma conotação sexual. Na verdade, eu acho que ela nunca sequer tivesse o pensamento de que eu era homem ou uma mulher. Torna-se muito óbvio depois de um curto período de tempo de que o seu corpo não requer oxigênio, alimentos, água ou qualquer outra fonte externa de alimentação ou fonte de energia. Como eu aprendi mais tarde, o ser extraterrestre gerava a sua própria energia, que animava e operava as funcionalidades de seu corpo. Isto me pareceu muito estranho a princípio, mas eu me acostumei com esse fato. É realmente um corpo muito simples em comparação com os nossos próprios corpos. Airo explicou-me que seu corpo não era mecânico, como um robô, nem era biológico, como o nosso. Isto é, ele era animado diretamente por ela como um ser espiritual. Tecnicamente, a partir de um ponto de vista médico, eu diria que o corpo de Airo não poderia sequer ser chamado de vivo. O seu corpo não é uma forma biológica viva, como nos conhecemos, com células, e assim por diante. A alienígena tinha uma pele lisa que era de cor cinza. O seu corpo era altamente tolerante às mudanças de temperatura, condições atmosféricas e de pressão. Os braços e pernas eram bastante frágil, sem musculatura. No espaço não há gravidade, e é necessária pouca força muscular. O corpo estava habituado quase que inteiramente em ambientes de viagem no espaço interestelar dentro da espaçonave ou em baixa, ou nenhuma gravidade. Desde que a Terra tem uma pesada gravidade, o seu corpo não era capaz de andar muito bem, como suas pernas não estavam realmente adequadas para essa finalidade. No entanto, os seus pés e mãos eram bastante flexíveis e ágeis. Durante a noite, antes da minha primeira entrevista com o ser extraterrestre, a área da base onde estávamos tinha sido transformada em uma colmeia cheia de frenética atividade. Havia uma dúzia de homens que trabalhavam com a criação de luzes e equipamento de filmagens. A câmera de cinema, microfones e uma gravadora estavam lá também montados na sala de entrevista. Eu não entendo por que um microfone era necessário, já que a comunicação verbal não era possível com o ser alienígena. Havia também um estenógrafo e várias pessoas ocupadas digitando relatórios em máquinas de escrever. Fui informada de que um intérprete perito em linguagem alienígena e uma equipe especializada em quebra de códigos havia sido levada para a base durante a noite para ajudar com os meus esforços para me comunicar com o ser extraterrestre. Havia também várias integrantes de um corpo médico, especialistas em vários campos, para examinar o ser alienígena. E um professor de psicologia estava lá para ajudar a formular perguntas e interpretar as respostas. Como eu era apenas uma enfermeira, eu não era considerada uma intérprete qualificada, mesmo que eu fosse a única na base que pudesse entender qualquer coisa que o ser alienígena estivesse pensando. Houve muitas conversas posteriores entre nós. Cada entrevista resultou em um aumento exponencial na compreensão entre nossas diferentes espécies, como discutirei mais tarde nas minhas anotações. Esta é a primeira transcrição com as respostas do ser extraterrestre a uma lista de perguntas fornecida para mim pelo oficial de inteligência na base Roswell Army Airfield, 509TH Bomb Group, que eu ditei para o taquígrafo imediatamente após o interrogatório. Pergunta: você está ferido? Ele respondeu: não. Pergunta: que tipo de assistência médica que você necessita? Ele respondeu: nenhuma. Pergunta: você não precisa de comida ou água ou outro suprimento? Ele respondeu: não. Pergunta: você tem alguma necessidade ambiental especial, como a temperatura do ar, conteúdo químico da atmosfera, pressão do ar ou para a eliminação de resíduos? Ele respondeu: não. Eu não sou um ser biológico. Pergunta: será que o seu corpo ou a sua espaçonave transportava qualquer germe, vírus, que possam ser prejudiciais para os seres humanos ou para as outras formas de vida da Terra? Ele respondeu: nenhum germe no espaço. Pergunta: o seu governo sabe que você está aqui? Ele respondeu: não agora. Pergunta:
Outros de sua espécie vão vir à Terra procurando por você? Ele respondeu, sim. Pergunta: qual é a capacidade de armas da sua espécie? Ele respondeu, muito destrutiva. McElroy: eu não compreendi a natureza exata do tipo de armas ou armas que eles possam ter desenvolvido, mas não senti que houvesse qualquer intenção malévola em sua resposta, foi apenas uma declaração do fato. Pergunta: por que sua espaçonave falhou? Resposta: foi atingida por uma descarga elétrica da atmosfera, o que nos levou a perder o controle. Pergunta: por que sua nave espacial estava nesta área? Ele respondeu: investigando sobre nuvens queimando, radiação e explosões. Pergunta: como é que a sua espaçonave se desloca? Ele respondeu: ela é controlada através da mente. A espaçonave responde a comandos via pensamento. McElroy: mente ou comando via pensamento são as únicas palavras em inglês que eu pude pensar para descrever a resposta. Seu corpo mental acho que é diretamente conectado à espaçonave, comando simbiótico, alienígena, através de algum tipo de sistema nervoso elétrico que eles controlam com seus próprios pensamentos. Pergunta: como é que o seu povo se comunica uns com os outros? Ele respondeu: através da mente do pensamento. McElroy: as palavras mente e pensamento combinadas são as palavras em inglês mais próximas que posso pensar para descrever a ideia neste momento. No entanto, era muito óbvio para mim que eles se comunicam diretamente com a mente, assim como ela está se comunicando comigo na entrevista. Pergunta: você tem uma língua ou símbolos escritos para comunicação? Ele respondeu, sim. Pergunta: qual é o estado de desenvolvimento da sua civilização? Ele respondeu, antiga. Trilhões de anos. McElroy: eu uso o número trilhões porque estou certo de que o significado é um número maior do que muitos bilhões. A ideia do período de tempo que ela comunicou está além da minha compreensão. É realmente mais próxima da ideia de infinito em termos de anos terrestres. Pergunta: você acredita em Deus? Ele respondeu, nós pensamos. Isto é, faz continuar. Sempre. McElroy: estou certo de que o ser alienígena não entende o conceito de Deus ou adoração como nós, da Terra. Assumo que as pessoas da sua civilização são todas ateias. Minha impressão foi que eles pensam muito bem de si mesmos e são muito orgulhosos. De fato. Pergunta: que tipo de sociedade vocês criaram? Ele respondeu, ordem. Poder. Sempre o futuro. Control. Crescer. McElroy: estas são as palavras mais próximas que eu poderia usar para descrever a ideia que ela tinha sobre sua própria sociedade ou civilização. Sua emoção ao comunicar sua resposta a esta questão tornou-se muito intensa, muito brilhante e enfática. Seu pensamento foi preenchido com uma emoção que me deu uma sensação de júbilo ou alegria. Mas isso me deixou muito nervosa também. Pergunta: existem outras formas de vida inteligente além de vocês no universo? Ele respondeu, em toda parte. Somos a maior, a mais elevada de todas. McElroy: devido à sua pequena estatura, estou certo de que ela não quis significar mais alta ou maior em termos físicos. Mais uma vez, sua natureza orgulhosa foi evidenciada pelo sentimento que recebi dela. Nota pessoal de Matilda O'Donnell McElroy. Esta foi a conclusão da primeira entrevista. Quando a primeira relação de perguntas foi digitada e entregue para as pessoas que estavam esperando por elas, houve muita animação porque eu era capaz de conseguir que o ser alienígena pudesse se comunicar e ser compreendido. No entanto, depois que terminaram de ler minhas respostas, ficaram decepcionados porque eu não conseguia entender mais claramente as respostas. Agora eles tinham um monte de novas questões por causa das respostas que recebi para a primeira lista de perguntas. Um oficial me disse para aguardar por novas instruções. Esperei por várias horas no escritório adjacente. Eu não tinha permissão para continuar minha entrevista com o extraterrestre até receber novas instruções. No entanto, sempre fui bem tratada e me foi permitido comer, dormir e usar as instalações sanitárias sempre que eu necessitasse. Eventualmente, uma nova lista de perguntas foi feita para eu perguntar ao alienígena. Eu estava reunida com outros agentes, funcionários governamentais e militares que tinham chegado à base em Roswell por esta altura.
Eles me disseram que várias outras pessoas estariam na sala comigo durante a próxima entrevista para que pudessem me levar a perguntar por mais detalhes durante a entrevista. No entanto, quando tentamos conduzir a entrevista com essas pessoas presentes na sala, não recebi pensamentos, emoções ou qualquer outra comunicação perceptível oriunda do ser alienígena. Nada. O estrangeiro apenas se sentou em uma cadeira sem se mover. Todos nós deixamos a sala de entrevista. O agente de inteligência ficou muito agitado por causa disso. Ele me acusou de mentir ou inventar as respostas recebidas durante a primeira entrevista. Eu insisti que minhas respostas foram honestas e tão precisas quanto eu podia torná-las. Mais tarde naquele dia, foi decidido que várias outras pessoas tentariam fazer perguntas ao extraterrestre. No entanto, apesar de várias tentativas por diferentes especialistas, ninguém jamais foi capaz de obter qualquer comunicação com o alienígena. Ao longo dos próximos dias, uma cientista de pesquisa psíquica da costa leste foi levada para a base para entrevistar o estrangeiro. O nome dela era Gertrude, algo semelhante. Não me lembro o sobrenome. Em outra ocasião, um clarividente hindu chamado Krishnamurti chegou à base para tentar se comunicar com o alienígena. Nenhum dos dois foi bem-sucedido em conseguir que o extraterrestre comunicasse qualquer coisa. Eu não fui capaz de me comunicar telepaticamente com qualquer uma dessas pessoas, embora eu achasse que o Sr. Krishnamurti fosse um cavalheiro muito gentil e inteligente. Finalmente, foi decidido que eu deveria ficar com o estrangeiro para ver se eu poderia obter alguma comunicação. Capítulo 2 do livro Alien Interview. Minha segunda entrevista com o alienígena. Nessa próxima entrevista foi-me dito para fazer apenas uma pergunta ao ser alienígena. Pergunta: por que você parou de se comunicar conosco? Ele respondeu: não parei. Medo escondido. Encoberto. Segredos. Matilda. O ser extraterrestre não podia se comunicar com eles porque eles tinham medo dela ou não confiavam nela. E ficou claro para mim que a alienígena estava muito consciente de que algumas pessoas tinham intenções secretas para com ela e estavam escondendo seus pensamentos reais. Ficou igualmente óbvio para mim que o ser extraterrestre não tinha sequer um pouquinho de medo de nós ou qualquer outro sentimento que importasse. Eu ponderei as palavras que escolhi para transmitir o significado dos pensamentos da alienígena com muito cuidado antes de relatar para o taquígrafo e as pessoas que estavam esperando ansiosamente no outro quarto. Pessoalmente, eu nunca sofri qualquer medo ou mal-entendido sobre minha comunicação com a extraterrestre. Eu estava muito curiosa e animada para aprender qualquer coisa e tudo que pudesse sobre ela e sua espécie. No entanto, como o ser alienígena, eu também não tinha muita confiança nos agentes ou nas autoridades e especialistas que estavam controlando minha entrevista. Eu não tinha ideia de quais eram suas intenções para com Airo, o que poderia ser. No entanto, estou certa de que os oficiais militares estavam muito nervosos sobre ter uma nave espacial alienígena avariada e um piloto alienígena sobrevivente em suas mãos. Naquele momento, minha maior preocupação era como entender mais claramente os pensamentos e as ideias da alienígena. Eu acho que eu estava desempenhando muito bem como um receptor telepático, mas não era tão boa como uma remetente telepática. Eu queria desesperadamente descobrir um modo melhor para me comunicar com a extraterrestre de uma forma que permitisse que a crescente legião de funcionários do governo pudesse entendê-la mais diretamente, sem ter que depender da minha interpretação dos seus pensamentos. Eu não me sentia muito bem qualificada para atuar como intérprete, mas eu era a única pessoa com a qual a alienígena se comunicava. Por isso recorreram a mim para começar o trabalho de entrevistá-la. Eu também estava me tornando consciente de que este seria, provavelmente, o maior evento de notícias na história da Terra, e que eu deveria estar orgulhosa de ter participado no mesmo. Claro que durante todo o incidente foi sendo negado e escondido oficialmente para a imprensa e um encobrimento de imensas proporções pelos militares e os poderes constituídos já tinha começado. No entanto, eu estava começando a sentir a pressão da responsabilidade de ser a primeira pessoa na Terra, tanto quanto eu sabia, a se comunicar formalmente com uma forma de vida extraterrestre de outro sistema estelar. Eu acho que sei como o navegante Colombo deve ter se sentido quando ele descobriu um novo mundo do tamanho de um continente em um pequeno planeta. Mas eu estava prestes a descobrir um universo inteiramente novo, inexplorado.
Enquanto eu esperava pelas minhas próximas instruções de meus superiores, fui para meus aposentos, sob escolta de vários MPS, policiais militares do Exército, fortemente armados. Vários outros homens vestidos com ternos pretos e gravatas me acompanharam também. Eles ainda estavam lá quando me levantei de manhã. Depois do almoço, que foi trazido para mim em meus próprios aposentos, eles me escoltaram de volta para o escritório na base que foi utilizado para a entrevista com o ser extraterrestre.